comece por perguntar, há aqui alguém que venha hoje ao Centro Espírita pela primeira vez? Tipo, primeira vez na vida? Ninguém? É tudo velho. Aqui. Ok. Então, o desafio vai ser, nós não podemos vir aqui só ouvir, não é? Isto de vir só ouvir é fácil, temos que vir também trabalhar com aquilo que ouvimos, ou pelo menos tentarmos. O primeiro desafio vai ser vocês recordarem, cada um de vocês recordar a primeira vez que entrou num centro espírita. Não importa se foi há muito tempo, há pouco tempo, se eram pequeninos ou mais maduros, é pouco importante. Pensarem quando foi a primeira vez que entraram no centro espírita. Por que motivo o fizeram? E o que é que vos mantém no centro espírita? Sim, porque se estão cá hoje é porque alguma coisa vos manteve, ok? Isto é para vocês ficarem a pensar, não é para responder, é só para vocês ficarem a pensar enquanto durar aqui esta nossa conversa. Não faço palestras, eu converso, gosto de conversar com as pessoas, gosto muito de falar, não é verdade? Falo pelos cotovelos e sempre que se acharem conveniente ou se sentirem essa necessidade podem interromper, podemos falar, podemos interagir, podemos parar aquilo que estamos a dizer. Provavelmente eu depois já não vou conseguir pegar nesse lado, vou pegar noutro qualquer, também não é importante. E este vai ser o nosso pensamento aqui para o começo da nossa conversa. Nós vivemos a 1000 e é por isso que é importante também estes momentos para nós pensarmos sobre coisas sobre as quais se calhar nunca tínhamos pensado. Vivemos a 1000, sentimos-nos muitas vezes consternados, constrangidos com as notícias que vemos, com as guerras, com as misérias, com as crises climáticas, com o destino de férias dos nossos vizinhos, também, às vezes. Mas isso é tudo perfeitamente normal. Vivemos num mundo de provas e expiações e nós vivemos num mundo que reflete aquilo que cada um de nós é. Nós exteriorizamos ao nosso redor aquilo que existe dentro de nós. Os nossos conflitos, as nossas guerras, o nosso caminho, já alguma da nossa evolução também. Portanto, ao nosso redor nós vamos projetando aquilo que nós somos e a forma como nos encontramos. Às vezes fechados no que consideramos certo, naquilo que consideramos errado, fechados na nossa cultura, outros mais abertos ao mundo que chama por nós, porque já não dá para ficarmos fechados na nossa bolha, embora ainda ofereçamos muita resistência a isso. Mas os desafios estão sempre a surgir e muitas vezes nós esquecemos que nós somos parte do problema, mas também somos parte da solução. Então, quando nós falamos que as coisas estão más, elas não estão só más lá fora. Quando nós desejamos, e nesta altura, toda a gente de certeza que há 2 ou 3 dias que anda a fazer isto, desejar um bom ano, não é? Para 2025 nós desejamos o quê? Um feliz ano novo. Ora, se eu continuar igual, o ano novo vai ser feliz porquê? É mais do mesmo. É mais do mesmo, não vamos ter ilusões, não há magias. O ano mudou, mas se eu não mudar com a mudança que eu quero ver no ano, vai ficar tudo igual. Ou talvez um bocadinho pior, porque neste entretanto passam mais 365 dias e garantidamente ficamos mais velhos. Carl Gustav Jung, pai da psicanálise, certa vez, ele relata que certa vez teve a oportunidade de se encontrar com os índios pueblos no México. Foi a primeira vez que ele teve contacto com estes índios e
caindo em conversa com o chefe da aldeia, um indivíduo entre os 40 e os 50 anos, porque cada um de nós vive fechado também naquilo que considera certo e errado, na sua visão, na forma como vê e entende o mundo. Este chefe índio descreve-lhe o que é que ele achava dos homens brancos. Então ele diz que, para ele, os homens brancos eram cruéis. Tinham lábios finos, narizes aguçados, olhares fixos, mas sempre de quem procura alguma coisa. Não paravam, não descansavam, não conheciam o sossego. E por isso ele achava-os doidos. Diante desta descrição, Jung perguntou-lhe: mas e considera-os doidos o quê? Porque os homens brancos dizem que pensam com a cabeça. Mais intrigado Jung ficou, não é? Ora, pensar com a cabeça para ele seria perfeitamente normal. Então volta a questioná-lo: mas se acha que os homens brancos são doidos porque pensam com a cabeça, vocês pensam como? E ele disse: nós pensamos aqui. E apontou para o coração. Jung diz que pela primeira vez ele ouviu a descrição que lhe pareceu mais correta do que era o homem branco visto de um outro olhar. Aquele que quer impor a sua ideia, aquele que acha que sabe mais, que tem mais, que já conquistou mais e que quer levar os outros a acreditarem e a seguirem a sua vontade. E esta reflexão de Jung serviu-lhe a ele e serve-nos a todos nós. Se hoje nós ainda somos estes homens brancos materialistas, porque no fundo é disto que nós falamos, materialistas, se somos tão cabeça, isso deve-se ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao estado evolutivo em que nos encontramos. Está errado? Não, não está errado. Vamos no nosso caminho. A vantagem é que está sempre tudo certo. Porque se estivesse errado, Deus tinha-se enganado. E como Deus não se engana, está tudo certo. Não é? Vamos caminhando como nós conseguirmos. Porém, com todos estes avanços, todas as conquistas que nós fazemos a nível material, nós também já fizemos muitas conquistas a nível espiritual. E há um crescente desassossego que nós percebemos dentro de nós, dentro de muitas pessoas com quem falamos, dentro de muitas pessoas que chegam à casa espírita. A necessidade de mais qualquer coisa. Porque aquilo que se tem, em termos físicos, não chega. Aquilo que nós sabemos indica-nos que é preciso mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa que se calhar chame a um pensamento que é mais aqui e não tão somente aqui. Neste caminhar, e é por isso que nós aqui estamos, chega-nos o Espiritismo. Parece que já chegou há muito tempo, mas na realidade não, porque o tempo voa e ele chegou há muito pouco tempo. Chega-nos o Espiritismo. Ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das relações com o mundo corporal. E ele traz-nos as respostas que nós precisamos para estes nossos desassossegos. Não só para estes nossos desassossegos, mas para muito mais coisas que nós vamos ver a seguir. Kardec
entrega-se a este trabalho com os espíritos e surge a codificação. É publicado em 1857 o primeiro livro dos espíritos, ainda não tão completo como o temos hoje, com 1019 perguntas e respostas. Seguidamente o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e para além ainda bem que eu jantei hoje, isto é preciso de força. E para além de toda a codificação, ele ainda nos deixa a Revista Espírita, até o ano de 1869, que foi o ano em que desencarnou, que tem muitíssimo material para nós estudarmos. Kardec, percebendo a importância deste trabalho, de toda a codificação, de tudo aquilo, de toda a mais-valia que os espíritos nos puderam dar, que ele organizou, codificou nestas obras e que seria fundamental para dar resposta às nossas inquietações. Mas ainda assim, ele percebeu que não chegava. Não era suficiente. Porque eu posso colocar a codificação toda em cima da mesa. Ou então, como algumas pessoas dizem, eu tenho esse livro sempre na minha mesa de cabeceira. Ele dorme ao meu lado. Pois é, mas assim só não chega. Não chega. E Kardec percebeu que não chegava. Como percebeu que não chegava, ele considerou que seria de extrema importância que, pegando na codificação, ela fosse estudada. E dessa forma, ele criou o primeiro centro espírita de todos, dia 1 de julho de 1858, na sua própria casa, e depois passou para as galerias do Palais Royal, onde foi também lançado o livro dos espíritos. E porquê? Porque é necessário estudar. A obra só tem valor, só tem sentido quando nós dominamos o seu conteúdo, quando nós sabemos o que lá está, mais, quando nós compreendemos e quando nós conseguimos trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Seguidamente não, nos entretantos, tudo isto a acontecer, não é? A Sociedade Espírita Parisiense, de Estudos Espíritas Parisiense, a publicação das várias obras e as viagens de Kardec. Kardec não se limitava a fazer o seu trabalho no seu cantinho. Nós ainda temos essa mania, não é? Algumas pessoas, não é? Nem todas, vocês não têm, por isso é que me convidaram e eu vim de Évora e não de Braga para estar aqui hoje. É a importância da partilha. Não sei se acrescenta alguma coisa, mas pelo menos, olhem, modalidades. E Kardec, às suas próprias custas, que foi feito todo este material, que foi publicado à Revista Espírita, também ele custeava as viagens que fazia para percorrer várias cidades e saber dos vários grupos de estudo que eram constituídos em várias cidades, em Bordeaux, em Lyon, como é que eles estavam a trabalhar, como é que eles estavam a funcionar, como é que eles estavam a estudar, como é que eles estavam a fazer. Este livro, A Viagem Espírita de 1862, é um livro que devia ser obrigatório de ser estudado nos centros espíritas todos, a meu ver, opinião muito própria. Porque ele relata exatamente estas viagens de Kardec. E o que Kardec encontrava nesses grupos, o que ele via que não estava assim, propriamente dentro da doutrina, e as achegas que ele dava para que cada grupo pudesse melhorar o seu trabalho dentro do que a doutrina espírita dizia.
E porquê? Por uma questão muito simples e que é inerente ao ser humano. Vejam lá se não acontece. Estão à vontade para me dizerem que eu estou completamente enganada. Nós temos tendência de ir para as coisas e, em vez de as receber, tentar ajeitá-las à nossa maneira, não é? Pegar na doutrina espírita, como fazemos com tudo, e às vezes com as coisas mais lindas, mais santas, e colocá-las à nossa medida, à forma como nós vemos o mundo, às nossas crenças, às nossas medidas. Então levamos, e não é por mal, nós não fazemos por mal, nós fazemos como sabemos. E é por isso que nós devemos viver em sociedade e comungar uns com os outros e reunirmos-nos para percebermos se aquilo que nós estamos a fazer está a ir bem, ou se alguém nos pode ajudar e dizer, olha, se calhar isso não é bem assim, se calhar isso não, na doutrina não diz bem isso, e se calhar é mais uma interpretação tua. Porque há uma diferença muito grande entre o que é a doutrina espírita e o que é o movimento espírita. A doutrina é a doutrina. Está codificada nas obras básicas ditadas pelos espíritos. O movimento espírita, os centros espíritas, somos todos nós. Com as nossas imperfeições, com a nossa forma de ver o mundo, com as nossas crenças, com a nossa cultura, com a idade física e mental que temos, com a forma como crescemos, o que trazemos de vidas anteriores ou mesmo da nossa criação nesta vida, dentro de outras correntes de pensamento, dentro de esta ou aquela ou outra religião. E Kardec, percebendo isso, ele chamava a atenção. E o Espiritismo não é uma religião. Portanto, temos que ter sempre isso presente. E daí a importância de estudar. Para isso era fundamental que existissem centros espíritas, centros que se dedicassem a esse estudo. E Kardec coloca como importância máxima isto. Coloco em primeira linha consolar, tarefa dos centros espíritas. Coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar o coração dos abatidos, arrancar um homem das suas paixões, do desespero, do suicídio, de tê-lo talvez do abismo do crime. Não vale mais isto do que os labirintos dourados? Dizendo isto, nós temos aqui as máximas da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Caridade para connosco, caridade para com os outros. E esse é o trabalho que deve acontecer dentro do centro espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta-nos o Espiritismo como sendo o Consolador prometido. E Kardec coloca ali, em primeira linha, consolar. E porquê consolar? Porquê é que ele é considerado este Consolador prometido? Encontramos no Evangelho o seguinte: o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Ou seja, o Espiritismo não traz nada que Jesus não tenha trazido. Ele ajuda-nos a compreender. Conhecimento dos factos, o que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na Terra. Retorno aos verdadeiros princípios das leis de Deus e consolação pela fé e pela esperança. É isto, é este o consolo que o Espiritismo nos traz. Nós vimos de algum lado, nós vamos para algum lado, a nossa vida tem propósito, a nossa vida tem significado. A nossa vida obedece às leis de Deus, que são as leis da natureza.
E essa consolação vem-nos através da fé e da esperança e da compreensão. E é por isso que é importante estudar. Porque é muito difícil nós aceitarmos aquilo que não compreendemos. Se nós estudarmos, se nós compreendemos, é mais fácil podermos aceitar. E ainda voltando aqui atrás, esta última frase, não vale mais isto do que os labrins dourados. Kardec chama-nos a atenção para a importância do conteúdo e não da forma. Ou seja, para a importância do trabalho que é feito e não do sítio onde ele é feito. Para a importância do trabalho de consolo, de caridade, de humanidade, de fraternidade, de união de pessoas que são afins umas com as outras, que se preocupam umas com as outras, que se consolam umas às outras dentro do que a doutrina nos traz. E as paredes pouco importam. Porque o centro espírita não é esta casa. Faz 22 anos. Mas faz 22 anos neste espaço. Faz 22 anos onde quer que ela esteja. Porque o centro espírita é feito do trabalho que acontece dentro dele. Do amor, do compromisso ético, do compromisso moral, da afinidade que une as pessoas que nele trabalham e as pessoas que aqui chegam procurando seja aquilo que for. É isso que faz o centro espírita. Portanto, não importa se ele é maior, se ele é menor, se ele é mais bonito, se ele é mais feio. Aliás, Kardec diz no livro dos médiuns, eu gosto muito desta parte e já explico porquê. No livro dos médiuns, Kardec diz que o ideal seria que houvesse um pequeno centro em cada bairro. Porque os pequenos centros conseguem ter, entre aqueles que lá estão, laços de verdadeira fraternidade. Funcionam como famílias. Porque as pessoas conhecem-se umas às outras, tratam-se pelo nome. Percebem quando alguma chega e vem mais contente, e vem mais triste, e vem mais calada. E isso nós sabemos daqueles a quem conhecemos. E isto acontece quando os grupos são pequenos. E eu gosto muito desta fala, desta nota de Kardec no livro dos médiuns. Porquê? Porque o centro de Évora é deste tamanho. E isso deixa-me consolada. Estou a ver como o espiritismo é consolador. É assim. É assim. Ora, indo aqui, voltando aqui mais à frente, e porque o desafio é este, mais-valia do centro espírita. Ora, já não é que não tínhamos já passado por aqui, mas o centro espírita tem muitas mais-valias. Colocamos aqui algumas, no entanto, vocês pode-vos ocorrer outras que não estejam aqui presentes. E se quiserem acrescentar, estão à vontade. A primeira, mais-valia como núcleo de estudo. Já falámos aqui da importância do estudo e nós podemos pensar assim, bem, mas para estudar a codificação eu preciso ir ao centro espírita. Eu posso estudar em casa? Posso estudar em casa? Posso e devo. Posso e devo. E quanto mais estudar, melhor. E se eu ler a codificação 300 vezes, eu vou sempre achar alguma coisa que eu havia de jurar que aquela página não estava lá. Porque eu nunca a tinha lido. Ler eu tinha lido, só não tinha compreendido. Não é? Porque cada vez que nós lemos a mesma coisa, o olhar, a escrita é a mesma. O que muda é o meu olhar. A minha capacidade de compreender aquilo que estou a ler. E isso muda em função do tempo que decorreu da última vez que eu li.
do que eu vivi, do que eu experienciei, dos acontecimentos da minha vida, do meu crescimento, o que mudou foi o meu olhar. Daí a minha compreensão ser outra e eu prender a minha atenção em sítios onde não a tinha prendido antes. Eu posso estar em casa, posso e devo. No entanto, quando eu faço em grupo, é mais fácil. Porque se eu fizer o meu trabalho em casa, eu posso levar para o grupo aquilo que eu não percebi, aquilo que me fez alguma confusão. Posso pedir em grupo para ver se a análise que eu estou a fazer será a mais correta. Posso-lhes pedir que me ajudem a compreender determinada coisa. E em grupo é mais fácil, porque quando nós fazemos sozinho em casa, é como as propostas de ano novo. Este ano eu não vou fazer isto, não vou fazer aquilo, não vou fazer o outro, não vou fazer o outro. Então este ano eu vou fazer isto e aquilo e o outro e eu faço 3 dias. Depois no outro dia é o telefone que toca, é a visita que chega, é o sono e estou muito cansado e quando vimos já foi. Isso é assim. Se calhar vocês são mais cumpridores, não é? Isso é assim. Então quando nós o fazemos em grupo, para nós também fica mais fácil porque ainda precisamos de disciplina. De disciplina e de partilha. Como santuário não no sentido de edifício, de religião, nada disso. Santuário como um lugar onde eu posso fazer a minha prece em silêncio, onde eu me posso ligar, se calhar, com mais facilidade ao meu anjo da guarda, à equipa espiritual, onde eu posso procurar a minha ligação à divindade. Nesse sentido, que facilite a minha ligação comigo própria, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com aquilo que vai cá dentro. É nesse sentido. Como escola, aprendemos a conjugar o verbo amar, sendo que a primeira pessoa do singular é mais difícil. O tu amas é mais fácil do que eu amo. Aprendemos o que a doutrina nos traz, aprendemos uns com os outros, aprendemos sobre tolerância, sobre empatia, sobre resiliência, sobre escuta ativa, aprendemos a sentir, aprendemos muita coisa. Aprendemos a ver além do nosso próprio umbigo. E isso também se faz nesta escola. Uma oficina de trabalho. Porque se nós estudamos, nós somos convidados a pôr em prática. É claro que tudo isto é transversal da parede para fora, da porta para fora. Nós não podemos pensar que o fazemos só aqui dentro, nós precisamos de fazer também lá fora. Mas a oficina do trabalho, no sentido de trabalharmos uns com os outros, no auxílio ao próximo, no atendimento fraterno, nos passos, nas conversas, nos grupos de estudo, dando do nosso tempo, da nossa energia, do que nós estudamos, do pouco ou muito que cada um possa saber em favor dos outros que estão connosco. E nesse aspecto é uma oficina de trabalho. E é também um hospital. É um hospital de almas encarnadas e de almas desencarnadas. É um hospital que acolhe a todas as almas que precisam
E nós vamos pensar, remete-nos para o consolo. Quem é que precisa de consolo? Quem são as almas que precisam de ajuda? Ai, gosto. Obrigado pela interação. Toda a gente. Eu vejo almas assim bem. É isso mesmo. Toda a gente. Todos nós. Todos nós. Não há aqui ninguém que não precise. Podemos não precisar tanto num dia. Precisamos mais no outro. E ninguém sabe o que é a vida nos aguarda lá à frente. Portanto, é um hospital para todos nós. Para curarmos as nossas dores, as nossas feridas, ou pelo menos tentar apaziguá-las, melhorá-las e deixar que o tempo também faça o seu trabalho. Então, o Centro Espírita, ele é uma casa não física, mas ele é um núcleo de auxílio para todos, para encarnados e para desencarnados. E todo este trabalho é feito por todos, pelos encarnados e pelos desencarnados. Porque quando nós vimos estudar os nossos companheiros, que neste momento não têm corpo, estudam connosco. E quando nós vimos orar, eles também oram. E quando nós vimos aprender, eles aprendem connosco. E quando nós vimos trabalhar, eles estão ao nosso lado, a trabalhar ou a beneficiar do trabalho daqueles que os podem ajudar. E quando nós vimos ao hospital, uns vêm para se tratar e os outros vêm para tratar aqueles que padecem. Então, é um espaço por excelência que dá resposta a muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar, muito mais do que os nossos olhos físicos conseguem ver ou que a nossa percepção consegue alcançar. E dentro desta mais-valia, esta ideia de pôr isto muito branquinho não foi boa, pois não? Foi um bocadinho parvo. Dentro desta mais-valia do Centro Espírita, nós vamos ter o auxílio, que é prestado a todos. E quando nós dizemos o auxílio que é prestado a todos, quer nós tenhamos noção disso ou não, às vezes nós chegamos, meio sem saber, e sentamos-nos, e achamos que estamos ali só a ouvir alguém que veio de Évora e não de Braga, dizer ali umas coisas, e às tantas, às vezes, no meio da conversa, até nos esquecemos do que estávamos a ouvir, e fomos, e viajamos, e voltamos, e parece que não aconteceu nada, porque os nossos olhos não viram, mas estava a acontecer tudo. Junto de cada um de nós está a acontecer muito mais do que nós podemos imaginar. Então esse auxílio está sempre ao nosso dispor. Será que nós o recebemos sempre? Será que nós estamos receptivos para o receber sempre? Vamos lá mais à frente. Mas o auxílio está aí. Conhecimento que vamos buscar através do estudo, e não só do estudo e da interação entre todos nós. Porque muitas vezes é quando nós paramos para ouvir, seja no atendimento, seja fora do atendimento, as inquietações, as dores, as preocupações daqueles que vêm ter connosco, que vêm à procura de ajuda, e que aquilo que eles nos estão a dizer nos está a ajudar muito mais a nós do que nós os conseguimos ajudar a eles. Então esse conhecimento, ele também vem daquilo que nós partilhamos uns com os outros. E esse conhecimento gera ou pode gerar aceitação. O gera
era se todos nós quiséssemos. Mas aí vai depender de cada um, não é? É facilitador. Nós aceitamos depois se quisermos, se conseguirmos, se formos capazes, se tivermos nesse momento. Ajuda-nos a redimensionar valores. Quantas vezes nós damos importância a coisas que depois, passado algum tempo, nós vamos ver e dizemos: meu Deus, o que eu me arreliei por isto, o que eu chorei por aquilo, as noites que eu passei sem dormir, eu tinha colocado o meu tesouro no sítio errado e não sabia. E começamos a ver as coisas de uma outra forma, com outra perspectiva. A criar objetivos internos, também é bom agora para o início do ano, novos objetivos. Vamos tentar que sejam execuíveis, senão chegamos ao final do ano frustrados. Portanto, atenção aos objetivos. Se nós não tivermos objetivos, a nossa vida é vazia. Nós precisamos de ter alguma coisa pela qual acordamos todos os dias. Precisamos ter alguma coisa que nos conduza. Independentemente da fase da vida em que estamos, independentemente da idade que temos, nós precisamos todos os dias de ter objetivos para poder conduzir a nossa vida. E esses objetivos são nossos. Não são os objetivos dos outros, são os nossos objetivos. E nos dias em que nós tornamos os objetivos dos outros os nossos objetivos, a coisa vai correr mal. A coisa vai correr mal e depois nós vamos pôr a culpa no outro. E não era. Não era. Criamos amigos, novos amigos, amigos que ficam para a vida. Porquê? Porque com estes amigos nós partilhamos coisas boas e partilhamos coisas menos boas. Partilhamos as nossas fragilidades, partilhamos as nossas dores. E isso faz com que os laços que nos unem fiquem mais fortes. Aqueles com que nós só partilhamos as festas, normalmente não atendem o telefone nos dias ruins. Estes normalmente estão lá. Criamos novas perspectivas para a nossa vida, que tem a ver também aqui com o redimensionar valores e o criar novos objetivos internos. Novas perspectivas, dentro daquilo que eu hoje entendo, dentro daquilo que eu hoje valorizo. A alegria de viver. E esta alegria de viver passa por uma coisa muito simples, que é, por exemplo, acordarmos de manhã e o dedo do pé mexer. Estar vivo é uma bênção, não é? Estar vivo é uma bênção e por isso nós devíamos ser gratos todos os dias, de manhã até à noite, porque para além do dedo do pé o resto também mexe. Então, a alegria de viver. E às vezes parece que a gente nos deve e ninguém nos paga. Se formos ver bem, se formos redimensionar, se calhar mudamos a nossa perspectiva. E claro, traz-nos responsabilidade também. Responsabilidade pela nossa vida e por aquilo que fazemos dela. Responsabilidade pelo nosso corpo físico e por aquilo que nós fazemos com ele. Responsabilidade pelas nossas escolhas, percebendo aquilo que a doutrina nos traz, percebendo o espírito imortal que somos. E se vamos continuar, que nos preparemos para isso. E tudo isto está sempre a acontecer. Todo este trabalho, todo este auxílio, ele está sempre a acontecer. E nós às vezes não percebemos porquê, nem como aquilo acontece. Eu não sei se nesta casa acontece, lá em Évora já tem acontecido algumas vezes. Pessoas que vão ao centro espírita, acredito que pela primeira vez, e dizem: eu tenho este problema e eu quero saber o que é que pode fazer para me resolver.
Lamento, mas não funciona assim. Não funciona assim, na verdade. Não há passos de mágica. Não há um comprimido, uma pomada, uma água, um produto que se toma, que alguém dá e que vai tirar os meus problemas. Não existe. Não existe. Porquê? Porque eles são meus. E se eles são meus, por algum motivo é. Eu vou ter que os resolver, eu vou ter que aprender com eles, eu vou ter que crescer com eles, eu vou ter que olhar para eles e perceber qual é o sentido que eles têm na minha vida, porque é que eu estou a passar por eles, de que forma é que eu consigo passar por eles. Pode às vezes não ser a melhor forma, mas é aquela que eu sou capaz naquele momento. Mas acima de tudo, eles são meus. E esta é uma tomada de consciência que nós vamos fazendo também no Centro Espírita. Porque muitas vezes a primeira ideia é terceirizar, que é uma coisa que nós gostamos muito. É colocar alguém para resolver aquilo que me pertence. Nós já fazemos isso com a educação dos filhos, não é verdade? Já fazemos isso com tantas coisas, não é? Pagar alguém para fazer por mim. Não dá para fazer por mim. É? Porque se eu precisar de apanhar sol, não dá para o Lucas ir por mim à praia. Dá para ir comigo, mas não dá para ir por mim. Porque se eu preciso de apanhar sol, sou eu que tenho que ir. Não é? Se eu tenho fome, sou eu que tenho que comer. Não dá para dar a Sandra ou outro para ele comer por mim. Porque a fome em mim não se vai ficar saciada. Então, esse trabalho tem que ser feito por mim. E isto acontece aqui. Tudo isto acontece aqui. No nosso pensamento. Não na cabeça materialista, como o índio descrevia o homem branco, mas no pensamento. Porque é através do pensamento que nós comunicamos uns com os outros. É através do pensamento que nós somos receptivos ao auxílio ou não. É através do pensamento que nós nos afinizamos uns com os outros. É através do pensamento que os nossos amigos espirituais nos conseguem ajudar. Olha, carreguei no botão, foi mais depressa. Isto funciona melhor. É dessa forma. Nós não vemos e achamos que, porque não vemos o pensamento dos outros, se nos apresentarmos bem arranjadinhos, de banhinho tomado, estamos sempre bem, não é? Isso é entre nós. Se não dissermos muitas alarvidades e tal, a coisa passa. Porque os pensamentos não se veem. O que se passa no meu mundo interior, vocês não estão a ver. Ainda bem. Olha a vossa sorte. Não quero. Como eu também não estou a ver o que se passa no pensamento de cada um de vocês. No entanto, aqueles que nos acompanham do outro lado da vida, eles conseguem perceber o nosso pensamento, eles conseguem perceber a nossa vibração, eles conseguem perceber como é que isto vai cá dentro. E é dessa forma, percebendo as nossas necessidades, que eles nos podem ajudar e que eles são disponíveis para nos ajudar, mas também, dependendo da nossa receptividade para essa ajuda ou não, nós facilitamos ou dificultamos o trabalho deles. Então, tudo acontece no nosso pensamento. Temos que mudar muitas coisas em nós. Precisamos mudar. E isso exige um trabalho de autoanálise grande, demorado, profundo, que nós precisamos começar, cada um quando entender, no seu tempo. Mas que não devemos deixar de o fazer. Porque
Só quando nós percebermos o que está mal dentro de nós é que nós podemos corrigir. É como fazer obras em casa. Não dá para fazer obras em casa sem perceber o que é preciso corrigir. Senão partimos a casa toda e é pior a emenda com o soneto, não é? Então, se eu quero arranjar a casa de banho, eu vou saber o que é que eu preciso mudar, eu vou pedir orçamento, é a canalização, é a torneira, é a bacia, é o chão, é o polimail, etc. Caro, tudo caro. É muito mais caro do que nós. Porque aí o dinheiro é outro. Mas eu preciso de fazer esse levantamento para saber o que é que eu quero mudar. Se eu percebo que para viver melhor, para progredir, eu tenho que mudar, também preciso de fazer um levantamento. Se eu não fizer um levantamento sobre o que é que eu quero mudar, eu não vou mudar nada. Eu vou deixar ficar, deixa torrar que está brando, não é? E aí andamos nós ao sabor do vento. Então, é preciso fazer esse trabalho cá dentro. E esse trabalho acontece aqui, no nosso pensamento. Indo para dentro de nós, percebendo o que é que não está bem, porque é que não está bem, quais são as dores, quais são as feridas, o que é que ficou, aonde é que eu consigo ir, até onde é que eu consigo ir, e se eu não consigo ir, eu peço ajuda. E isso não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, é consciência. É consciência. Por isso, Joana de Ângeles nos diz: quando o ser humano controlar o pensamento, terá descoberto pela segunda vez o fogo, vivenciando atitudes renovadas. Portanto, a renovação para este ano novo pode passar por aqui, pela mudança nos nossos pensamentos. Nós somos muito masoquistas. Já pensaram nisso? Nós somos muito masoquistas. Nós temos 10 coisas boas e uma coisa má. E nós vamos ficar a pensar o dia inteiro em qual? Na má. Má. Na má. E todos nós somos assim. Nós fazemos aquele exercício, faz muitas vezes aquele exercício da bolinha, uma bolinha preta numa folha branca. E perguntamos o que é que a pessoa vê, a bola preta. Folha branca é muito maior, ninguém viu a folha branca, só viu a bola preta. Nós somos assim. Nós somos assim. E focamos a nossa atenção e gastamos a nossa energia naquilo que não está bem, quando há centenas de outras coisas que estão bem e que, se essas estivessem mal, aí é que a porca torceu o rabo, como se diz na minha terra. E como é dia de aniversário, não é verdade? Como é dia de aniversário, também queríamos deixar aqui uma palavra que não é minha, é de Marco Prisco. Pronto, porque pode ser que um dia tenha elevação de pensamento para dar palavras destas, neste momento não. De Marco Prisco aos trabalhadores do Centro Espírita. Portanto, esta é para vocês. Faça o bem, mas não guarde a pretensão de solucionar os problemas de todos os que o buscam. No entanto, poderá sempre oferecer uma palavra oportuna, vestida pelo seu calor e confiança fraternal. Muitas vezes nós ficamos inquietos, porque quando nós encontramos alguma coisa que nos ajudou, que é importante para nós, que nos fez sentido, que nos faz bem, por exemplo, vir ao Centro Espírita. Vir ao Centro Espírita mudou a minha vida. Vir ao Centro Espírita faz-me bem, faz-me todo o sentido, ajuda-me a compreender, ajuda-me a viver os meus problemas de uma outra forma, porque continuo a tê-los, como é lógico. E a nossa tendência, lá está, se é bom para mim,
É bom para todos, tal e qual. Então começamos a lembrar do pai, da mãe, do filho, da filha e começamos a querer impingir o centro espírita a toda a gente. Não façam isso. Fica chato, principalmente da família fica chato, não é verdade? Que eles depois vão olhar para nós e dizer, não venhas outra vez com o centro espírita. Acontece desta maneira, mas também acontece aquela situação de pessoas que chegam e que nós percebemos que trazem uma dor, que trazem um sofrimento, que partilham connosco e que nós sentimos uma empatia, uma compaixão, uma vontade de ajudar tão grande e que nos achamos a última bolacha do pacote e achamos que queremos mesmo a todo custo ajudar aquela pessoa, tirar-lhe aquela dor, minimizar aquele sofrimento, porém nem sempre o podemos fazer, porque pode não estar ao nosso alcance e é pretensão nossa. Pode que aquela dor, aquele sofrimento ainda esteja a fazer o seu caminho, a sua ação no outro e está tudo bem, está a doer, mas faz falta, está tudo bem e nós não podemos mexer. Pode também que o outro que traz a sua dor e o seu sofrimento não esteja preparado para abrir mão dele. Nem sempre nós estamos dispostos a abrir mão das nossas dores. Às vezes já vivemos com elas há tanto tempo. Elas são tão nossas. Às vezes são as nossas companheiras de uma vida inteira. E agora vão-me atirar. Talvez não saiba viver sem ela. E cada um está no seu momento. E está tudo bem. Então não podemos guardar a pretensão de resolver os problemas dos outros. Já resolver os nossos já é carga dos trabalhos, para que é que nós nos vamos meter? No entanto, podemos sempre oferecer uma palavra oportuna. Podemos oferecer amizade, podemos oferecer o nosso ouvido com respeito. Podemos ouvir a mesma história 1000 vezes. Podemos ouvi-la 1000 vezes com a mesma serenidade. E isto é ouvir com compaixão. Porque há outra versão. Já me veio outra vez com uma história. Eu já lhe disse o que é que ele tinha que fazer, mas ele não faz. Então não venha com essa conversa. Não. O nosso trabalho não é esse. Não é por aí. Se tivermos que ouvir 1000 vezes, vamos ouvir. E o outro está no caminho dele. E nós estamos a fazer o nosso trabalho. E mais nada. E está tudo bem. E agora, já a jeito de conclusão. Não, esperem. Vou concluir demais. Não era para concluir tanto. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Quer seja dentro do centro espírita, quer seja fora dele. Porque nós não somos espíritas só quando passamos a porta para dentro. Nós devemos ser espírita da porta para dentro e da porta para fora. Porque senão também não funciona. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a missão do verdadeiro espírita. É nisso também que encontrará satisfação real. Portanto, se o companheiro, o seu amigo, se o pai, a mãe, o filho não quiser vir ao centro espírita, está tudo bem. Nós podemos estar com eles e levar até eles o consolo. Podemos até nem falar de espiritismo. Podemos só falar no bem. Às vezes até podemos, sabem fazer o quê? Sem nada. Às vezes falamos tanto quanto estamos calados. Às vezes o outro só precisava que alguém o ouvisse. E tudo isso nós podemos fazer dentro do centro espírita e fora dele. Portanto, no fundo, é sentirmos-nos a nós e sentirmos o outro. Esteja o outro ou estejamos nós na condição em que estivermos. E agora sim,